Bom dia. Dando continuidade aqui à nossa disciplina de políticas de saúde e sociedade. A gente hoje vai falar exatamente sobre a inserção, né, da sociedade organizada dentro da gestão do Sistema Único de Saúde. A gente vinha conversando, né, sobre toda essa evolução histórica, como nós chegamos ao SUS, né, e como o SUS se desdobrou através da Lei 8.080, através das suas diretrizes, né, dos seus princípios. E hoje, né, vocês ficaram até com atividade, né, para reforçar, para eu senti muita fragilidade, né, na nossa AP com relação ao conhecimento de vocês sobre os princípios do SUS. Então, a gente vai fazer lá essa atividade para reforçar, até porque, como eu falei para vocês lá quando a gente estava dando esse conteúdo, esses conteúdos são conteúdos muito fundamentais para a gente, em qualquer que seja o processo de seleção que a gente vai fazer, em qualquer que seja o concurso público que a gente vai fazer, né? Então, é importante que vocês saiam daqui muito bem nesse ponto, né? Muito inteirados com relação a isso, tá bom? E, né, hoje, dando continuidade a essa evolução, nós temos a Lei 8.142, né, lá de 1990. Em 1990 foi o ano que realmente se consolidou, né, gente, o SUS, tá? Porque, como eu já falei para vocês, era necessário transformar a Constituição, né, em algo factível, em algo executável, né? E aí passaram-se 2 anos, né, nesse processo de construção de como seria esse sistema unificado, né? E aí que hoje a gente conhece como Sistema Único de Saúde. Então, esses 2 anos, né, desde 1988 com a Constituição até 1990, eles foram anos, né, sobretudo 1990, ele foi um ano marcado, né, por essas legislações, por esses decretos, né? E por esse entendimento de como se deveria gerir o SUS, né, de como se deveria organizar o SUS, tá? E a Lei 8.142, ela vai exatamente tratar da participação popular, né? Tratar da inserção da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Essa ideia, ela partiu exatamente da conferência, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em março de 1986, né? Então, lá em março de 1986, quando a comunidade, quando a população se reuniu, foi para Brasília e conseguiram, né, através do relatório dessa conferência, conseguiram se organizar para trabalhar, para desenvolver, para pensar o Sistema Único de Saúde. Então, se a população conseguiu se organizar e conseguir um feito tão grande como é o SUS para a gente, então, obviamente, é como que fosse um direito, né, uma obrigação também da inserção dessa participação popular na gestão desse novo sistema, tá? Só um minutinho, gente.
Ô, gente, desculpem, tá bom? Então, vamos continuando. E aí, gente, essa participação da comunidade, essa participação popular dentro da gestão do SUS, ela também tinha que ser de forma organizada, né? E como se deu, né, essa inserção dessa participação? Então, foram criadas, né, as comunidades locais de saúde, né? Então, por quê? Porque a participação da comunidade, ela implica em dizer, gente, que é a participação do usuário, né? É a participação do indivíduo que vai estar lá na ponta se utilizando dos serviços de saúde, tá? Para que ele, através de ideias, através dessa participação popular, né, possa defender, possa organizar, possa tornar transparente, né, essa, como é que eu posso dizer, esse modelo, né? Aí o que nós temos, né? As transferências intergovernamentais, né, de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências, tá? Então, assim, a Lei 8.142, ela tratou diretamente de 2 pontos, né? Oi, Emanuela. Professor, o Lucas está pedindo para você enviar novamente o link. Ele está com problema de acessar. Ele está falando isso lá no grupo. Então, trata desses 2 pontos, né? Tanto da participação da comunidade, como das transferências intergovernamentais, tá? O que nós temos ainda? A partir da Lei 8.142, né, o Sistema Único de Saúde, no artigo 1º, contará em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas. 1, a Conferência de Saúde e 2, o Conselho de Saúde, tá? Então, cada município tem o seu Conselho Municipal de Saúde, certo? O Conselho Municipal de Saúde, por que eu estou começando pelo número 2, professora? Porque para que a gente consiga entender o todo, é melhor que a gente parta do menor para o maior. Tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter esses grupos menores nas regiões de saúde, nas localidades de saúde, né? Nos distritos, nos bairros, conforme a organização geográfica da saúde, a gente vai ter os conselhos locais de saúde, né? E aí, esses conselhos locais de saúde, eles são compostos exatamente pelas equipes de saúde que atuam nessas localidades, mas, sobretudo, gente, o correto, o ideal, o objetivo dos conselhos locais de saúde é que eles sejam organizados, né, pela própria comunidade local, tá? Então, de lá são eleitos de cada localidade, baseado no mapa geográfico da saúde, né? De cada localidade são eleitos, né, 1 a 2 conselheiros que vão representar essa comunidade lá no Conselho Municipal de Saúde. Isso vai depender do tamanho do Conselho Municipal de Saúde, né? Os números, o número de participantes no Conselho Municipal de Saúde, ele vai ser conforme o regimento do Conselho Municipal de Saúde, tá? E, obviamente, conforme o tamanho, né, da região, o tamanho da cidade, o tamanho do município, certo? Por exemplo, aqui no município de Sobral, o nosso Conselho Municipal, ele tem 48 membros. Desses 48 membros, 24 são usuários do Sistema Único de Saúde.
E 24 são representantes da gestão, representantes. Nós vamos fazer gestão de saúde, gente. Então, não tem como não ter representação da gestão de saúde, tá? Então, tem representantes da gestão de saúde, tem representantes dos profissionais, das categorias profissionais da saúde, de nível médio, técnico e superior. E nós temos representantes da sociedade, né? Representantes das entidades religiosas, representante das entidades beneficentes, representante das entidades de alguma em defesa de alguma classe, de alguma categoria, como sindicatos, né? Como o Sindicato da Saúde, representantes de instituições, né? Sem fins lucrativos, né? Como associação de deficientes, né? De pessoas com necessidades especiais, associação de portadores de hanseníase, enfim. Então, é um grupo bem eclético, né? Digamos assim, um grupo bem miscigenado. Representantes dos estudantes da área da saúde, né? Representantes de categorias do LGBTQ+, né? Não sei a sigla toda. Antes, os antigos LGBT, né? Então, que mais? Tem representante dos negros, né? Se tiver comunidade quilombola, se tiver comunidade indígena na cidade, esses representantes também vão ser inseridos, tá bom? Então, a gente tem, né, esse rol, esse leque grande de representatividades, tá? Para juntos sentarem mensalmente, no mínimo mensalmente, e discutirem as ações de saúde para aquele município, tá? Discutirem as ações de saúde, realizarem o fechamento, a análise, né, do orçamento, né, e do cumprimento do orçamento, fazer a análise do plano operativo, né, fazer a análise do plano municipal de saúde, né, fazer análise e participar da construção do planejamento quadrienal do SUS, da saúde, enfim, são muitas as ações, né, que os conselhos municipais realizam. Professores, eles têm 24 usuários, e aí, como é que é feita a escolha desses 24 usuários? São exatamente os eleitos lá nos conselhos locais. Aqui em Sobral nós temos 12 regiões de saúde, né? 12 áreas, 12 localidades, né? De saúde, tá? Então, por exemplo, ali, aquela região, Aracatiaçu, Patos, Bilheira, Caracará, Taperoaba, né? Ali formam uma localidade de saúde, todos juntos, e lá eles se organizam, montam um conselho local de saúde, e, desculpem, a localidade é Aracatiaçu, Taperoaba, Bilheira, e tem um outro distritozinho para ali. São 4 pequenas localidades que se juntam e elegem lá, né? Caracará, Patos, já é outra localidade, tá? E assim sucessivamente. Até mesmo aqui nos bairros, né, de Sobral, não é em cada unidade de saúde que vai ter um representante, né? É baseado nessa organização geográfica do município, tá certo? Então, esses 24 são esses representantes da comunidade, diretamente representantes dos usuários de saúde, certo? Bom, e aí eu falei primeiro do conselho, né, para agora falarmos da
conferência. Por quê? A conferência, gente, é um evento, né, grande, a nível nacional, que ele começa a se organizar a nível também das comunidades locais, certo? Então, a conferência, ela reúne-se a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, né? A nossa última Conferência Nacional de Saúde que nós tivemos foi em agosto de 2019, tá? Foi em Brasília, foi um evento gigantesco, né? Eu fui representando o município de Sobral, eu participo do Conselho Municipal de Saúde, e aí, como representante dos prestadores de serviços de saúde, né? E foi um evento que deveria ter tido uma magnitude tão grande quanto a 8ª conferência teve, né? Com resultados tão factíveis, tão realizáveis quanto a 8ª conferência, né? Mas, infelizmente, foi desastrosa pela participação e o não entendimento do objetivo da conferência de alguns, de um grupo, né, que foi para essa conferência, tá? A conferência, gente, ela vai avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formação da política de saúde nos níveis correspondentes. Convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde, tá? Então, a nível nacional, nós vamos ter conselhos locais de saúde, que são esses dessas pequenas regiões, dessas pequenas localidades de saúde. Conselho Municipal de Saúde, que vai ser esse que vai englobar todo esse grupo, né, bem eclético, bem representado, né, por diversas categorias, mas esses representantes das localidades de saúde. Depois disso, nós vamos, dentro dos conselhos municipais de saúde, das macro-regiões de saúde, hoje chamadas de superintendências regionais de saúde, como Sobral, como Juazeiro, como Quixeramobim, enfim, você vai pegar as macro-regiões de saúde e nos conselhos municipais dessas macro-regiões de saúde vão ser eleitos os conselheiros que vão representar aquela região lá no Conselho Estadual de Saúde. Então, por exemplo, Sobral tem 2 representantes lá no conselho, Juazeiro tem 2 representantes, e a região ali do Sertão Central tem 2 representantes, tá? E Fortaleza, obviamente, também tem 2 representantes. Esses representantes se reúnem também mensalmente lá no Conselho Estadual de Saúde, tá? Para discutir da mesma forma as ações, o planejamento, a organização do SUS, bem como a prestação de contas, porque os conselhos de saúde, gente, eles são órgãos fiscalizadores, né? Em que sentido? Para verificação se o que está pactuado está sendo realizado. Se o recurso está sendo empregado naquilo que realmente ele deveria se propor, né? Então, todo o recurso que vem para os municípios, relacionados à saúde, eles passam pelo Conselho Municipal de Saúde. A gestão, gente, ela não pode gastar R$1 que não tenha passado pelo Conselho, tá? Até mesmo agora, nesse momento de pandemia, né, onde todos os municípios declararam estado de calamidade, e isso os permite fazer compras sem licitação, contratar pessoas sem processo de seleção, né? Permite inúmeras possibilidades
sem fiscalização, né? Mas alguns municípios, a gestão, ela vem, mesmo sem ter a obrigatoriedade, mas como um divisor de responsabilidades, né? Ela vem para o Conselho Municipal de Saúde e apresenta tudo aquilo que está sendo feito de ação, como o dinheiro está sendo gasto, né? Para exatamente como eu acabei de colocar, de tentar distribuir essa responsabilidade, né? A conferência, né? Os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, eles são órgãos diretamente de assessoria para a gestão, para a alta gestão, tá? Para as altas gestões. Bem como eles são subsidiados pela Secretaria de Saúde, tá? E aí, gente, é onde entra uns detalhes, né? Que a gente vai precisar compreender aqui. O conselho, né? O Conselho de Saúde, ele possui um caráter permanente deliberativo. Ele precisa ser local, municipal, estadual e nacional, como eu já falei para vocês. Ele é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, da gestão, prestadores de serviços de saúde, profissionais da saúde e usuários, né? Basicamente são essas quatro categorias, né, que estão lá e que vão ser distribuídas, né, paritariamente, conforme o número de vagas que o conselho daquele município estabelecer. Tem que ser número paritário, tá, gente? Tem que ser número que você consiga, né? Não pode ser 45 representantes, tá certo? Tem que ser paritário. Ele atua na formação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe, aqui tem um erro, do poder em cada esfera do governo, tá? Então, a nível de organização do SUS, né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASSENS, eles terão representação no Conselho Nacional de Saúde, tá?
A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências, ela será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo conselho. Então, quando a gente vai começar a organizar a Conferência Nacional de Saúde, a gente começa pelas conferências locais de saúde, tá? Então, obviamente, o start disso se dá através do Conselho Nacional de Saúde, com a escolha dos temas, né, que vão ser discutidos nas conferências, e com o objetivo da conferência, né? E aí ele mesmo estabelece esse regimento, ele desenha esse regimento, tá? Para que esse regimento seja seguido em todas, desde lá da base das localidades de saúde, até quando a gente chegar na Conferência Nacional de Saúde. Como é que se dá a organização das conferências de saúde, né? Ela vai se dar nesse formato aqui, tá? A gente vai ter uma representatividade, né? De 50% dos participantes, eles são da comunidade, né? São usuários de saúde, certo? E os outros 50% vão ser divididos entre os representantes, os trabalhadores da saúde e os representantes da gestão. E aí, a gestão, ela entra tanto a gestão municipal, estadual, como os membros que estão lá representando os prestadores de serviço. Eles também são entendidos, né, como gestão, certo? Esse formato de organização, gente, ele vai se dar desde as conferências locais, né, até, de forma mais ampla, lá os que vão representar, né, os conselheiros lá a nível nacional, certo? Usualmente, gente, essa aqui é uma disputa, às vezes, até... Sim. Por quê? Muitos conselheiros, infelizmente, eles não têm muita noção do que é fazer parte de um conselho, sabe? Qual é o papel que eles precisam desempenhar dentro desse conselho, certo? Então, quando você vai para uma conferência, né? A conferência, ela é algo que qualquer conselheiro, né? Que já é conselheiro, que já desenvolve um trabalho dentro do conselho, quer participar, né? Por quê? Porque é um marco, né? É assim, é algo onde eu vou poder representar, né, naquele momento, um grupo grande, né, de participantes, tá? Bom, então, nós vamos ter aí essa questão, né? Esse ponto a ser resolvido, a ser definido. Oi, Adonis, bom dia. Bom, então, o que a gente ainda tem, né?
tudo, gente, de relacionado a conselho, a conferência, certo? Tudo é voto, certo? E voto aberto, não é voto secreto, não, tá? Então, nesses momentos, se reúne, né, os grupos e se faz esse processo, né, organizativo, com base no que se quer, no objetivo que se tem com relação a esse momento, certo? Infelizmente, algumas pessoas também se utilizam da sua inserção nesse ambiente, nesse momento, para autopromoção, né? Existem muitos candidatos a vereadores que eles iniciam o seu processo de visualização, né, sendo lá parte dos conselhos municipais de saúde, né, e nos conselhos locais de saúde, tá? E aí isso, gente, né, inviabiliza o processo, tá? Bom, o que a gente tem? Os conselhos de saúde, eles têm caráter permanente, então o tempo todo precisa existir, precisa haver reuniões, atas de reuniões, né? A ação dos conselhos municipais, dos conselhos locais, dos conselhos estaduais e do Conselho Nacional de Saúde, certo? Então, isso vai existir sempre, tá? Outra característica dos conselhos de saúde é que ele é um órgão colegiado, né? Onde vamos ter representantes do governo, representantes dos prestadores de serviço, profissionais de saúde de nível médio, técnico e superior, e os usuários, certo? A formulação de estratégias, os conselhos, eles têm esse papel, né? E no controle da execução da política de saúde, tá? Então, também é algo que vai ser muito presente, né? Que vai ser muito atuante nesse contexto, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tá? Então, o conselho, ele vai atuar na deliberação desses recursos econômicos e financeiros. Já a conferência de saúde, ela não é permanente, né? Ela vai ocorrer a cada 4 anos. Ela vai avaliar a situação de saúde, né? Exatamente por esse período. Ela vai propor diretrizes para esse período, tá? Ela é convocada pelo Poder Executivo e, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde, tá? Se por acaso a Câmara, né, o Poder Executivo, no caso, o presidente, né, se a gestão maior, né, gestão nacional, ela optar por não convocar a conferência, né, o ministro, enfim, extraordinariamente ela pode continuar, ela pode sim ser solicitada pelos conselhos, tá? Então, isso mostra o quanto os conselhos são fortes, ou pelo menos deveriam ser fortes, né? E aí, né, a Lei 8.142, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles serão alocados. Só voltando aqui para a conferência, né? E aí, como eu falei, gente, ó, todo o texto
todo o texto do capítulo 196 da Saúde da Constituição Federal de 1988, todo o texto foi feito amparado no relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, tá? Então, para vocês terem uma noção da importância que pode ser uma conferência nacional, né? O que acontece? O que aconteceu em 2019, né? Em 2019 foi a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Inclusive, o próprio slogan, né? Era 8+8, para fazer referência, né? Para fazer aí uma homenagem à Conferência Nacional de Saúde, que foi uma conferência tão importante para a população como um todo, né? Só um minutinho. Pronto. E aí, gente, o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. Foi organizada, né, a nível nacional, a nível local, municipal, estadual, né? Tivemos todos os momentos. Na verdade, eu ainda pulei uma etapa, porque a gente ainda participa da Conferência Regional de Saúde, né? E aí, nesse contexto, o que acontece? Foram levadas propostas tão importantes e tão bem fundamentadas quanto as propostas da 8ª Conferência, gente, tá? Mesmo assim, né, conseguiu-se com todas as dificuldades, os obstáculos, né, possíveis, se chegar a Brasília, tá? Chegamos em Brasília, tivemos uma oportunidade ímpar, né, de apresentarmos em Brasília porque nós estávamos lá, né, que era para defender o SUS. As linhas que foram apresentadas, né, no regimento para a 16ª Conferência, elas eram muito semelhantes à 8ª Conferência, né, lá em 1986. Direito da saúde, né, financiamento da saúde e a saúde, na verdade, a saúde como direito, né, o financiamento da saúde e a organização da saúde, tá? Então, muitas foram as propostas bem fundamentadas que foram levadas, né? Isso a nível nacional, gente. Só a nível de Ceará, a gente levou inúmeras propostas. Muito bem, porque o que eu sempre falo, gente, não adianta, isso aí é gestão. Gestão, não adianta você chegar, né, na gestão, você se apresentar lá na gestão, né? E aí, o que acontece?
E aí, o que vai acontecer? O que nós temos, né? Nós temos aí um momento, né, de apresentar essas ideias. Para quem? Para quem pode resolver alguma coisa, que é o gestor maior da saúde, que é o ministro da saúde, certo? Então, fomos para Brasília, chegamos lá, algo inédito, ou quase que inédito, que é a participação do ministro da Saúde na abertura da conferência, né? Alguns ministros anteriores, nas conferências anteriores, eles não tinham participado, como até em forma de surpresa para a gente, né? O ministro, na época, o ministro Mandetta, participou da abertura da conferência, certo? E aí, o que a gente fez? A gente jogou essa oportunidade fora, tá? Como assim, professora? Nós, quer dizer, nós não, né? Um grupo, né, que foi para essa conferência, que foi com objetivos muito mais individuais do que objetivos coletivos, né? Pensando na sociedade como um todo, pensando no grupo maior, né? Infelizmente, no momento em que o ministro estava lá, né? No momento em que nós poderíamos buscar aquilo que nós tínhamos como objetivo, que era discutir propostas, né? Discutir o nosso sistema único de saúde, né? A perenidade do nosso sistema único de saúde, no momento em que todo mundo estava muito preocupado, muito receoso com essa continuidade. Um grupo de manifestantes, porque na verdade eles não eram conselheiros propriamente dito e nem estavam ali com o intuito de pensar no todo, e sim infelizmente, né, de se manifestar em prol das suas próprias vontades, né, dos seus próprios interesses. Esse grupo, gente, levou inúmeras bandeiras partidárias, né, de um determinado partido, foram para frente, né, para o hall, isso num auditório, num local com mais de 4.000 pessoas reunidas, né, foram para frente, para o hall de frente mesmo, para o front, como os jovens falam, e começaram a gritar, né, de forma desrespeitosa com a fala do Mandetta. O ministro simplesmente não teve condições de falar, mas ele falou tudo o que ele estava fazendo, tudo que estava sendo feito, ele deu continuidade à fala dele, não empatou, né, dele ter essa continuidade nessa fala, mas, gente, foi algo vergonhoso, foi algo assim que 50% mais ou menos das pessoas que estavam lá, elas foram embora, né? E elas foram embora, né? Pelo absurdo que estava se desenhando lá. E simplesmente eles passaram a fala, o tempo em que o ministro falou, todos gritando Lula livre, né? Com as bandeiras do partido, né? E aí, gente, assim, eu não estou aqui me colocando enquanto defensora de A ou de B ou de C, enfim, mas aquele não era o momento, simples assim. Nós não estávamos ali para pedir para soltar, prender quem quer que fosse. Nós estávamos ali para defender os interesses do SUS.
para sim lutar pelo SUS, para sim brigar, né, pelo SUS, tá? Então, esse foi o nosso desfecho. Então, na verdade, o ideal é que todo mundo tivesse vindo embora nesse mesmo dia, porque acabou a preferência, né? A oportunidade, obviamente, o ministro sendo recepcionado dessa forma, ele não ia voltar mais, né? Ele não ia voltar mais nos outros dias da conferência, né? E aí, gente, não adianta a gente discutir algo sem o poder da caneta, certo? Nós deixamos lá nossas inúmeras propostas, mas o momento em que nós tínhamos de convencer o gestor maior da importância dessas propostas, nós jogamos fora, tá? Entendam, gente, entendam. Eu não estou falando aqui do ponto de vista de quem é a favor, quem é contra, enfim. Eu não estou nem expressando aqui a minha opinião pessoal com relação a pessoa, né, do ex-presidente Lula. Não estou falando nada sobre isso, né? O que eu estou colocando é que lá não era exatamente, Adonias. É isso que você acabou de dizer. Lá, o momento era da gente brigar pelo SUS e nós jogamos essa oportunidade no lixo, tá? Então, era uma grande oportunidade que a gente tinha de rever tabela que está congelada desde 2008, né? Inclusive, as nossas propostas levavam formas de melhorar o financiamento do SUS, para, com isso, aumentar o número de procedimentos, né, para a população, para dar uma certa estabilidade, um fortalecimento ao SUS, entendem? Então, por conta disso, por conta dessa, como diz o meu filho, dessa bobeira, né, que alguns fizeram, além de ter sido um momento de extrema falta de educação, né? Por pior que sejam as pessoas, pode ser um condenado, né? Como no caso, no momento, né? As pessoas pelas quais, a pessoa pela qual eles estavam lá se manifestando era um condenado, um preso condenado, né? Se a condenação foi válida, não foi, isso aí é outra história. Mas no momento ali, ele era um preso condenado. E o ministro, gente, era a maior autoridade da saúde, né? Então, você dá as costas para um ministro, né? Não deixá-lo falar, não deixá-lo discursar, não deixá-lo dizer qual era o objetivo dele ali dentro, entendem? Isso foi, assim, horrível. Então, assim, as pessoas que foram contra isso, do final dessa abertura para o restante da conferência, foi um fiasco, foi um fracasso, as pessoas não quiseram mais participar, muita gente que morava lá ao redor de Brasília foi embora, né? A gente que morava no Ceará tivemos que esperar, porque senão a gente ia ter que pagar multa de avião e não compensava. Mas muita gente deixou de ir para a conferência, foi fazendo turismo em Brasília, porque perdemos uma grande oportunidade de melhorar o nosso sistema único de saúde, tá? Infelizmente. Então, é isso que a gente precisa compreender, gente. Nós precisamos. Existe momento certo para tudo na vida, tá? A gente precisa ter esse bom senso. Existe momento para eu me embebedar, me embriagar, dançar? Existe. Existe momento e existe local para eu fazer isso. Aqui dentro da sala de aula é um momento e um local? Não. Aqui dentro da sala de aula a gente tem que estar aqui para estudar, para trocar informações, trocar experiências, conversar, né? Então, esse o cerne que nós precisamos ter, né? Mesmo os mais fervorosos fiéis de determinado de partido X, partido N, né? Eles resolveram alguma coisa? Não. O ex-presidente continuou preso. Simples assim. E com relação ao SUS, resolveram alguma coisa? Não. Continuamos com a mesma dificuldade de financiamento de 2019. Né?
Então, é mais ou menos nesse sentido, né, que eu queria só expor essa experiência que eu tive lá em 2019, tá? Bom, ainda, né, eu falei para vocês que a Lei 8.142, ela trata tanto da participação, da inserção popular na gestão, como também da questão do financiamento, né? E aí, o que a gente tem com relação a financiamento? É algo que é uma crítica que eu faço ao SUS, e eu acho que eu já falei aqui em sala de aula, né? É a questão da descentralização do financiamento, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos num país, né, extremamente... Eu acabei de contar um exemplo de politização, né, de politicagem, na verdade, né, num momento grande, num momento nacional, né? Então, o que eu coloco com relação a... O que eu coloco com relação a minha não concordância com o financiamento, gente, é porque as nossas gestões, né, elas são gestões extremamente cheias de politicagem, né? Você não tem na grande maioria dos municípios, né? Talvez Sobral seja uma rara exceção. E a gente ainda sabe que ainda existe um pouco disso, né? Mas a maioria dos municípios, gente, as gestões, elas são... como é que eu posso dizer? Elas são... Quem é que consegue emprego? Quem é que é gestor? Quem é que assume esses cargos? Ah, professora, mas é porque esses cargos são cargos de confiança. São cargos de confiança, mas são cargos que vão ser fundamentais no processo de gestão, gente. Então, assim, é igual eu ter uma empresa. Não sei se algum de vocês tem uma empresa, mas vocês vão contratar para a empresa de vocês amigos de vocês, né? Que não sabem fazer, não entendem do processo, não sabem atuar, ou vocês vão convidar, vão contratar para a empresa de vocês pessoas com expertise no negócio de vocês? Isso é uma pergunta. Digamos aí que vocês têm uma empresa e que essa empresa, ela vai contratar alguém, tem uma vaga aí ociosa para a empresa de vocês. Quem vocês vão contratar? Vocês vão contratar o melhor amigo de vocês, aquele amigo que está lá na farra, na bebedeira? Ou vocês vão contratar o que há de melhor? O melhor cara naquilo? Eu já vi, gente, muitas experiências, muitas. Inclusive, eu estava conversando com meu marido vindo agora de manhã sobre isso. O quanto isso dá errado. O quanto... E aí, infelizmente, ferra com todo mundo, né? Desculpem a expressão. Acaba ferrando com todo mundo da empresa, né? Então, se eu tenho um sócio, mesmo jeito. Vai ferrar com todo mundo, certo? Então, vamos lá. Vocês têm uma empresa, sei lá, uma construtora. Para a construtora de vocês, vocês vão ter que contratar um engenheiro, né? Vocês vão contratar o engenheiro para engenheiro que vocês não sabem a experiência, que vocês... Ah, professor, mas tem a questão da confiança. Sim, gente, a gente que é amigo conhece melhor do que ninguém. Ou não? Eu conheço, gente. Eu sou muito amiga de alguns enfermeiros, né? Mas, por exemplo, alguns deles eu não contrataria
para trabalhar comigo no hospital. Simples assim. Né? Quem é que eu contrato para cá para o hospital? O que há de melhor, gente. Entende? Eu quero o melhor enfermeiro para cá. Eu não quero o enfermeiro que é meu amigo, não. Entendem? Então, a gente precisa ter essa visão, né? Ter essa visão mais ampla, certo? A gente vai precisar ter esse entendimento. Então, o que acontece, né? O que aconteceu com a inserção da descentralização do financiamento, né? O processo de descentralização do financiamento, gente, ele tirou, né, esse poder, né, de gerir o bolo inteiro lá do Ministério da Saúde e destinou essa gestão, né, fatiou esse bolo em 1.585 pedaços, né, que são os municípios. Entendem? E aí, gente, primeira coisa, né? Quando vocês devem já ter comprado alguma vez na vida um bolo inteiro na casa de vocês. O bolo inteiro, né? O bolo inteiro. Exatamente, né, Thalita e Jéssica? Então, é esse também que eu vou contratar, né? Os enfermeiros aí de plantão já sabem, eu não vou contratar, porque eu sou muito amiga do Jefferson. Somos amigos, negócios à parte, né? Mas no meu hospital, eu vou contratar o melhor enfermeiro que tiver, viu? Pois é, Jefferson, amigos, negócios à parte, viu? Então, nesse processo de descentralização, gente, você pega um bolo, imagine, é uma figura de linguagem aí simples, né? Pois é, viu, Lucas? Nem vem aqui, não tem, né? Eu quero ver você enquanto fisioterapeuta. Se você for um excelente fisioterapeuta, o melhor, the best, aí você tá aqui com a gente. Você continua aqui com a gente, né? Muda só de função. Olha, Lucas, nós vamos brigar, nós dois, viu, Lucas? Pronto. Nessa vaga. Pois é. Então, meninos, e ninguém é melhor do que professor para saber avaliar isso daí, não, viu, gente? Então, se cuida, né? Como diz aí as redes sociais, né? Então, gente, imaginem um bolo, tá? Um bolo todo inteiro, completinho, tá? Um bolo fofo. De repente, você pega esse bolo, né? E aí, esse bolo, ele vai ser... uma só pessoa vai fatiar esse bolo e vai dar de comer a todo mundo. Certo? Outra coisa, gente, é você fatiar esse bolo lá em cima, né? Fatiar lá em cima. Vocês já cortaram um bolo, né? Já viram o tanto de farelo que fica ali no prato do bolo quando você termina de cortar o bolo todinho? Imaginem isso como sendo recurso, gente. Tá? Imaginem isso como sendo recurso. Então, hoje, né, como é que era? Até o INAMPS, até a época do INAMPS. O recurso, gente, ele vinha lá do Ministério. Tá? O Ministério recebia as contas faturadas, né, pelos prestadores de serviço, e ele mesmo mandava o recurso e pagava direto aos prestadores de serviço. Né? Ele mesmo contratualizava esses prestadores de serviço. Tá? Hoje, o SUS, quem contratualiza os prestadores de serviço e os serviços de saúde não é o governo federal, é o município, é cada município. E aí, gente, a possibilidade de contratos fajutos, de contratos ruins para a gestão, por conta desses jeitinhos aí que a gente acabou de citar, são inúmeros, gente.
né? Então, acho que eu já até falei para vocês, né? Por exemplo, sem demérito, porque inclusive uma é minha amiga, o outro foi meu professor, sem demérito às pessoas, a qualificação das pessoas, tá? Sem nenhum demérito. Mas a secretária de saúde de Frecheirinha é do Massapê. O que tá secretário de saúde lá no Massapê é do Cariré. O que é secretário de saúde do Cariré é do Coreaú. O Coreaú só Deus sabe de onde é. Quando isso se dá por profissionalismo, né, e eu não estou dizendo que nenhum desses não o são, certo? Não estou afirmando isso. Pode até ser que realmente eles estejam rodando tanto, né? Mas, o que eu penso? Se a secretária de saúde, que está lá em Frecheirinha, que é do Massapê, for tão boa, for tão boa, a ponto de lá em Frecheirinha mandar buscá-la, por que ela não ficou no próprio município? Entendem? Ah, professora, é porque ela é de outro partido. Exatamente. Entendem? Como é politicagem, certo? Então, isso, gente. Exatamente, né? Contrata só por isso, só por dever favores políticos também, né? Então, assim, o que eu acho? Eu vejo dessa forma, né? Você tem que selecionar, gente, o que há de melhor na sua gestão, tá? Então, eu sou prefeito do meu município, sou prefeita aqui de Sobral. Então, eu tenho que olhar para Sobral e ver quem é o melhor cara da saúde aqui de Sobral. Pronto, se não tiver ninguém que preste em Sobral, aí sim eu vou procurar em outro município. Mas não é essa a realidade de Massapê, não é essa a realidade do Cariré. Vocês estão entendendo? Então, assim, em nenhum momento eu não estou dizendo que eles não sejam bons, não tenham competência. Eu estou criticando as gestões dos municípios deles. Por favor, tá? Compreendam isso. Então, gente, eu tenho que procurar o cara melhor da educação aqui em Sobral. Olhar para o cara é expert, né? Então eu tenho que contratar esse cara. Eu tenho que colocar como para fazer parte da minha gestão. Entendem? Então, assim, a confiança, eu tenho que confiar no trabalho do cara. Eu não tenho que confiar pessoalmente no cara. A gente confia pessoalmente no marido, na mulher da gente, ainda dá errado, né? De vez em quando a gente ainda é surpreendido. Então, imagine você ir confiar na pessoa de fora. Entendem? Então, assim, é nesse quesito que eu me refiro. E aí, quando eu falo essa divisão do bolo, gente, é exatamente isso. Por quê? Os municípios, gente, eles investem em saúde. Primeiro, isso daí dá uma possibilidade muito maior de desvio, né? Porque o dinheiro vai lá ainda sem uma definição certa. Ele vai para a área da saúde, mas com que este secretário municipal de saúde vai gastar, só Deus sabe, né? Se realmente ele vai gastar com a área da saúde, com ações de saúde que realmente tem um retorno, porque de repente o secretário de saúde ele gasta todo o dinheiro da saúde com ações que não modificam a qualidade de vida da população no quesito saúde. Entendem? Então, a minha crítica a esse fatiamento, ela se justifica, primeiro, pela possibilidade de desvios. Não vem amarrado, tá? Segundo, pela politicagem que existe nos municípios, né? Se eu não contrato para o meu município o melhor gestor, é óbvio, gente, que eu não quero o melhor para aquele município, tá? É só balela, é só discurso de palanque político, certo? Se com essa divisão, e o terceiro motivo pelo qual eu discordo desse modelo, é porque nessa politicagem, gente, eles tratam
com a saúde e as demais pastas, né, de gestão como moeda de troca, gente. Como moeda de troca. Então, o que que dá mais voto? É fazer 5 cirurgias de catarata ou fazer uma cirurgia cardíaca? Vocês já ouviram falar em alguém que morreu porque não enxergava? Sim ou não? Já ouviram falar de alguém morreu porque tinha problema no coração? Simples assim, né? Simples assim, tá? Pois é, Adonias. Com relação a propostas, inclusive, a gente, lá na conferência, tinha uma das propostas era essa. Era o retorno ou um controle mais próximo com relação à descentralização do financiamento. Né? Exatamente uma das propostas da Conferência Nacional de Saúde era essa questão. O modelo de política, gente, infelizmente, só mudando a população. Porque a nossa população, ela já se habituou a esse tipo de questão. Por exemplo, quando você pergunta quem foi o vereador que você votou da última vez, nas últimas eleições, agora, ano passado, novembro do ano passado, muita gente nem se lembra mais quem foi o vereador que votou. Segundo, quando você pergunta quais são as propostas do vereador que você votou, aí é que você não tem resposta. Entendeu? Por que você votou em fulano? Não, porque fulano de tal, que é meu amigo, me pediu para votar no fulano. Não é assim? Quem aí leu as propostas do seu vereador? Eu não vou dar um 10, porque não pode, né? Quem aí leu as propostas do seu vereador? Eu li as propostas do meu vereador, viu? E, inclusive, inúmeras das propostas dele eram relacionadas a nós mulheres, né? Entende? Então, a gente tem que ter esse compromisso, gente, tá? A gente tem que... Você sabe por quê? Porque quem governa não é prefeito, não é governador e nem é presidente. E muito menos é presidente. Quem governa de verdade, vocês sabem quem são? É vereador, é deputado estadual, é deputado federal e é senador. No Brasil, quem governa de verdade é o Superior Tribunal Federal, né? Mas isso daí, se Deus quiser, vai ser resolvido. Porque isso é uma vergonha mundial. Tá todo mundo que tem um mínimo de noção de política rindo da gente, né? Então, assim, a gente tem que, ao invés de estar brigando pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, vamos brigar, gente, por quem a gente está votando nessas outras esferas. Vereador, tá? Vereador, deputado, senador, são esses que importam. São esses que realmente governam, tá certo? Então, nesse contexto, se vocês entenderem isso, né? Se nós entendermos, se nós, enquanto população, entendêssemos isso, a gente escolheria melhor, né, os nossos representantes, porque esses sim são os verdadeiros representantes que nós temos, né? Além do mais, a questão da democracia. Nós vivemos num país democrático, tá? O que é a democracia? Gente, a democracia é uma atividade de resiliência muito grande. Vocês já pararam para pensar o que é democracia? Vocês já pararam para pensar que você tem que conviver com um candidato que não lhe representa por 4 anos, mas ele é o seu presidente, ele é o seu governador, ele é o seu prefeito? É uma resiliência muito grande, entendem?
A resiliência não no sentido de você ter que se sujeitar a tudo, que você não possa revidar. Não é nesse sentido, mas você tem que respeitar. Ele pode até não lhe representar, mas ele é o seu prefeito. Exatamente, Adonias, né? Então, assim, você pode até odiar de morte, né? Como a gente dizia quando era adolescente. Eu odeio aquele menino, aquele gatinho ali de morte, porque ele marcou encontro comigo e não foi, né? Mas ele é o meu prefeito, eu tenho que respeitá-lo enquanto prefeito. E ainda além, né? E ainda vou além. Por isso que eu falo que é um exercício de resiliência. Eu tenho que contribuir para que a gestão dele dê certo. Sabe por quê? Porque a gestão dele é a minha vida. Simples assim, né? A gestão dele é o meu, vai impactar diretamente na forma como eu vivo. Entende? Então eu tenho que contribuir e tenho que torcer para que a gestão dele dê certo. Infelizmente, gente, isso é um grau de maturidade, ó, muito distante da gente ainda, né? Quem foi que a gente votou na última eleição? Ah, é porque eu ganhei um pneu de bicicleta. Ah, é porque eu ganhei uma cesta básica. Ah, é porque eu ganhei, o meu casamento civil foi ganhado de um candidato a vereador. Pergunta se eu votei nele? Não. Ele tinha lá disponível, me deu o casamento. Eu evitei de pagar R$ 250 na época, mas eu não votei nele, não, porque ele não tinha propostas que eram condizentes com o que eu penso. Entendem, gente? Então, assim, a gente precisa. A gente pode até se usufruir do que eles estão dando, né? Eles estão dando, ninguém é obrigado a não dar ou a dar, enfim. Mas a gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo, tá? No impacto que aquilo vai ter, tá certo? Então, isso tá tão, né? Tá de uma forma assim tão escancarada, né? Que esse financiamento municipal, essa descentralização me inquieta nesse sentido, né? E aí, como o Lucas estava colocando aqui em cima, né? A gente eu nem fui vendo. É mais viável, gente. É mais tem uma possibilidade maior de retorno para o prefeito ele bancar, ele financiar, ele pagar 5 cirurgias de catarata. Porque a média de família são 5 pessoas votantes, né? Então, se ele paga 5 cataratas, ele vai ter 5 votos. 5 vezes 5, 25 votos, tá? Se ele pagar uma cirurgia cardíaca, que em termos de valor equivale a 5 cataratas, ele vai ter quantos votos? 5. Isso se o indivíduo não morrer do coração. Porque aí só sobra 4 votos. E se a família não se revoltar e deixar de votar nele. Entende? Então, você pode trocar 25 votos, a não ser que a pessoa seja igual a mim, né? Que ganha o casamento civil e não vota na pessoa, né? Mas assim, você vai trocar 25 votos por 5, na melhor das hipóteses. Então, não é negócio. Entende? Não é negócio. E aí, gente, por exemplo, também em contrapartida, né? E aí, sendo um pouco crítica, né? Sendo um pouco. Como é que a gente chama? Não é nem crítica, esqueci o termo que eu vou. Mas vocês vão entender agora, conforme a minha fala, né? O fato da pessoa morrer do coração é, entre aspas, normal. Entendem? Já a pessoa viver com dificuldade para enxergar não é normal. Irônica, me lembrei da palavra agora. Irônica. Entendem? Então, é mais ou menos assim que as gestões, a grande maioria, gente, dos gestores pensam. É assim, tá bom? Olha, não se enganem. Não se enganem. Rios de dinheiro são gastos nas campanhas. Tá? Rios de dinheiros. Dinheiro nosso, inclusive. Boa parte deles nosso. Né? Com o objetivo de quê, gente? De você ir representar o povo? Faz-me rir, né?
com o objetivo de eu ganhar um salário de R$ 8.000 por mês, que é a maioria dos salários dos prefeitos é R$ 8.000 por mês. Gente, R$ 8.000 por mês eu ganho dando aula, né? Então, assim, entende? É mais ou menos nesse sentido. Sem gastar nada, né? Porque aí os prefeitos estão gastando aí milhões, bilhões, né? À toa, só porque querem representar. Meu sonho de consumo. Vou gastar o último centavo que eu tiver para realizar esse sonho. Né, gente? Então, me desculpem, né? A descrença nesses políticos, né? Enfim, vamos nós. Continuando aqui, voltando para a Lei 8.142, né? Não é, Adonis, bem altruísta mesmo, assim. O artigo 2º, né, ele fala que os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles serão alocados, né, como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, e da administração direta e indireta. Os investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde e a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas pelos municípios, Estado e Distrito Federal. O parágrafo único, ele trata dos recursos referidos no inciso 4º deste artigo, destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Então, assim, a gestão, o financiamento, ele pensou em todas as esferas, né? Desde a atenção primária à atenção terciária. O que ocorre, gente, é que professora, por que o financiamento do SUS hoje ele é tão complexo, tão complicado? Gente, porque o financiamento do SUS ele não acompanhou, no mínimo, a inflação. Ele não acompanhou nem o salário mínimo, gente. Nem a evolução do salário mínimo. Não que eu ache que a pessoa consegue viver dignamente ganhando R$ 1.100. Não é isso que eu estou dizendo. Entretanto, gente, em 2008, foi o último aumento que se teve de tabela do SUS. Nós estamos em 2021, nós temos aí 12, 13 anos disso. Lá em 2008, o salário mínimo custava R$ 450. Hoje, gente, e aí vocês fazem, é um cálculo simples, tá bom? Vocês aí que gostam da matemática, né? Porque a professora já disse para vocês que veio para a enfermagem, né? Fugindo dos números. Mas vamos lá. Se lá em 2008 você tivesse uma instituição prestadora de serviços, uma prefeitura, com todos aí o seu efetivo concursado, ganhando um salário mínimo, e tivesse 1.000 pessoas trabalhando na prefeitura, vezes R$ 450, a prefeitura ia ter uma folha de pagamento de R$ 450 mil. Tá? Beleza? Hoje, essa mesma prefeitura, tendo esses mesmos 1.000 funcionários, ganhando R$ 1.100, a folha da prefeitura, que era de 450 mil, passou para R$ 1.100.000. Simples assim. Sendo que o financiamento, gente, o recurso, o dinheiro para pagar isso, continua o mesmo. Como assim? Entendem? Todo mundo, falta matar o pobre do ex-presidente Temer, porque lá em 2016, ele assinou um projeto de ementa, né? Que era uma PEC, né? Que já transitava, gente, no governo Dilma, tá? Já transitava no governo Dilma. Ele só caiu nas pernas dele para ele assinar. E ele assinou, que é o congelamento do financiamento por 20 anos. Só, gente, que em 2016 já estava congelado por 8 anos.
certo? Só não tinha assinado o papel, mas já estava congelado. Vocês estão entendendo? Então, assim, é algo que, por isso que eu digo para vocês, estudem muito, tenham conhecimento de tudo, sobretudo para discutir política de saúde, tá? Não acreditem no que sai aí nas mídias sociais, certo? Vão lá atrás da informação, tá? A PEC 94, que hoje é uma emenda constitucional, 94, quem assinou foi o governo Temer, mas ela já transitava no governo Dilma antes da reeleição, tá certo? Antes da reeleição. E, independente da assinatura dela ou não, já se estava congelado desde 2008. Simples assim, tá certo? Se pelo menos tivessem assinado logo em 2008, né? Quem era em 2008? Era o Lula? Acho que era, né? Se pelo menos ele tivesse tido a decência de assinar isso em 2008, a gente já estaria quase debutando, né, Adonias? Então, a gente só faltava aí 6 anos, 7 anos para acabar esse congelamento. Entendem? Mas não assinou, né, para exatamente deixa aí para cair no colo de alguém. Mas era algo inviável, gente. Era algo inviável. Se professor, você é a favor da emenda constitucional? Jamais, gente. Claro que não, óbvio que não, né? Só que isso já existia. É simples assim. Não, assinando ou não assinando, transformando de PEC para emenda, ela já existia há muitos anos, tá certo? E a gente já sofre as consequências disso, tá bom? Então, assim, esse financiamento e toda essa organização, né? E aí, gente, além desse não acompanhamento com o financiamento com o próprio salário mínimo, a própria inflação, né? Além desse quesito, ainda tem um outro quesito, que é o tamanho da nossa população, que não para de crescer. Então, assim, eu sou uma defensora do SUS, mas eu sou uma defensora realista. Eu sei que ele não vai se sustentar por muito tempo, apesar dele ser constitucional. Ele vai se acabar, professora? Não, não vai se acabar, tá? Ele não vai se acabar. Agora, o que acontece? Né? O que acontece? A gente precisa compreender que é igual quem aí faz gestão da sua casa. Né? Quem aí faz mercantil, que fez mercantil em janeiro e fez mercantil agora, já em abril, sabe, gente, que ninguém sabe o que vai fazer para comer, não. Né? Ninguém sabe o que vai fazer para comer. Por quê? Porque o mercantil ele aumentou aí em torno de uns 30%, 40% de valor. Né? E aí, se você se mantém com o mesmo salário, você vai ter que reduzir os itens comprados. É a mesma história do financiamento, gente. Se lá em 2008 você conseguia fazer, sei lá, X cirurgias, hoje você faz 0,5 dessa quantidade de cirurgias. Ou seja, metade dessas cirurgias que eram feitas lá naquela época. Entendem? Então, é mais ou menos nesse contexto que eu falo, que eu acho que a gente precisa, né, se preocupar, que a gente precisa aí que a gente precisa de de pensar. Certo? Pois é, infelizmente, né, Alanis, quem se acaba é o povo. Então, continuando, né, a gente já está quase terminando esse assunto. O artigo 3º, ele fala que os recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, Estado e Distrito Federal serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos
no artigo 35 da Lei 8080, de 1990. O artigo 35, ele trata, né, que para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios técnicos, né? Desculpem, dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. 1. Perfil demográfico da região. 2. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. E aí, gente, é uma transferência per capita, que é outra complicação para quem é município polo, né? Por quê? Sobral é uma cidade universitária. Nesse momento de pandemia, né, vocês estão todos morando nos municípios de vocês, estão todos aí nos seus respectivos municípios. Quando as coisas voltarem ao normal, que se Deus quiser, em muito breve isso vai acontecer, vocês vão voltar ou a vir e voltar diariamente para cá, ou a morarem aqui, né, como alguns faziam. Tem um levantamento que foi feito pelo IBGE, gente, que o último censo realizado foi em 2015, tá? Era para ter sido realizado agora em 2020. Eles tentaram fazer, mesmo em meio à pandemia, de forma remota. Eu não sei se eles conseguiram todos os dados, se eles conseguiram atingir a toda a população, não sei como é que vai ficar, não saiu o resultado dessa pesquisa ainda, né? Mas a pesquisa do IBGE, ela ocorre a cada 5 anos. E aí, gente, na pesquisa de 2015, Sobral tinha uma população de em torno, né, de 200 mil habitantes, certo? População fixa, uma população mesmo, digamos, entre aspas, de Sobral, né, residentes em Sobral. Sendo que, gente, de segunda a sexta, essa população aumentava em 40 mil pessoas. Vocês acreditam nisso? De segunda a sexta, entre as pessoas que fazem faculdade aqui, nos diversos polos que nós temos, entre as pessoas que trabalham aqui e que são de outras cidades, a gente tem um aumento de população na semana de 40 mil pessoas. Gente, 40 mil pessoas é muita gente. É muita gente, né? Então, que isso implica, gente? Por exemplo, eu sou de Itapipoca. Minha cabeça está registrada lá na Itapipoca, né? Meu per capita é lá da Itapipoca. O prefeito da Itapipoca está recebendo meu dinheiro lá, o dinheiro pela minha cabeça, né? Isso conforme perfil demográfico, conforme perfil epidemiológico. E aí eu moro em Sobral. Passo a semana aqui de segunda a sexta em Sobral. O que acontece? Se eu precisar de ir para um dentista, eu espero para ir no final de semana em Itapipoca ou eu vou no dentista na semana aqui em Sobral? Eu vou no dentista aqui em Sobral, não é não? Então, gente, o que acontece? O que isso implica em dizer? Que Itapipoca recebe o meu dinheiro e Sobral custeia o serviço que eu vou utilizar aqui durante a semana. E essa organização aqui demográfica, gente, vai por água abaixo. Sem falar nos municípios que são referência, que nós já somos referência. Esses municípios, nós somos referência para X coisas e eles nos procuram para X, Y, Z de coisa. Simples. Nós somos referência, Sobral é referência para o parto de alto risco. O levantamento que as unidades que atendem gestantes parturientes aqui em Sobral fez de 2019, levantou que até 40% das mulheres que parem aqui em Sobral, de outros municípios, não são alto risco. Entendem? Então, essa distribuição, essa organização, né, nesse modelo, você tem
complicações. Tá? Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, tá? Previsão do plano quinquenal de investimentos. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo. Então, assim, o que é para acontecer? Quem é responsável pela atenção primária são os municípios, certo? O Ministério da Saúde, né? A esfera federal, ela, na verdade, repassa recursos para todas as outras esferas, certo? Como está bem aqui, ó. Isso conforme o artigo 3, né, da Lei 8.142, tá? Então, o que que acontece? O Ministério da Saúde repassa esses recursos. O que que ficou de responsabilidade para os municípios? A atenção primária e a atenção secundária, ou seja, a baixa e média complexidade. Para os estados ficou o quê, professora? A atenção terciária, né, que estão aí nesse meio, a alta complexidade. O que é que acontece? Esse ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo é o que, professora? É o município de Sobral, por exemplo, atender atenção terciária, alta complexidade, né? E como o Estado ele tem um teto de repasse, não sobrar dinheiro para ele custear esse tipo de atendimento. E aí tem que fazer pagamento administrativo do Estado. O que que aconteceu? Enquanto isso acontecia, gente, era beleza, dava tudo certinho. O que que aconteceu com o passar dos anos? Sobretudo em 2016. O Conascens, ele se organizou, se reuniu e disse que agora ele ia gerir, né, esses excedentes, tá? E aí o que que acontece? Antes, até 2016, quando esse tipo de situação acontecia, o Estado mandava o recurso para o município, tá? A partir de 2016, isso não acontece mais. O Estado ele não pode mandar o dinheiro para o município. Exatamente para o município que fez o serviço. Ele tem que mandar o dinheiro para todos os municípios, normal, como foi feita a pactuação lá. E aí o correto seria esses municípios se juntarem e fazerem um repasse desses excedentes. Só que o que que acontece? Como você pegou um bolo e dividiu em 55 fatias, por exemplo, que aqui é a região de saúde, né? Digamos que o recurso seja 100 mil reais. Ficar um cálculo fácil. 100 mil dividido por 55 municípios. Ficou R$ 1.818 para cada um. Para cada município. Certo? Sendo que os excedentes de teto, né, esses excedentes, eles giravam aí em torno de 80 mil, 90 mil, né? Quando esse dinheiro ficava lá no Estado, era fácil, o Estado pegava esse dinheiro, repassava diretamente e pagava ali aquele débito. Hoje, para esse mesmo processo acontecer, é preciso que, digamos que seja 80 mil dividido por 1.800. Não, é 1.800.
é preciso que eu peça dinheiro a pelo menos 40 municípios para eles se juntarem, pegar esses 1.800 de cada um deles para mandar para pagar esse excedente. E aí, gente, isso não acontece. Em 2017, eu tive que fazer isso porque a gente ia parar a cirurgia letiva. Como a gente parou a cirurgia letiva desde 2018, tá? Mas em 2017, eu ainda tentei ligar secretário de saúde por secretário de saúde desses 55 nossos aqui, pedindo, né? Explicando a situação, explicando o que essa decisão deles tinha impactado nos pacientes. E ainda tem um detalhe, né? Apesar do COAP, né, que é um acordo, um contrato de cooperação entre os municípios, né, tem que ver de onde é que são esses pacientes. Aí você tem que pedir a 40 municípios recurso para pagar coisa de que 3 municípios utilizaram. Entendem a matemática? Quando estava isso no Estado, não interessava para o Estado saber de onde eram esses 3 municípios. Sabia que tinha o débito, que tinha que fazer o pagamento. Então, eu liguei para os 55 municípios, gente, né? E aí eles muito prontamente se comprometeram, né, em se organizar e tal. Diga aí quanto de dinheiro a gente conseguiu, que eles mandaram. Enquanto a dívida, gente, era 80 mil reais, eles conseguiram juntar 13 mil. Entende? E aí não foi possível mandar porque não cobria a dívida. E não pode assim, né? Não é nem cadernetinha, né? Que você pode, não, dá baixa aí em 13 reais, estou te pagando aqui 13 reais. Não. Entendem? Então, isso inviabilizou muito os procedimentos seletivos, tá? Tá bom, Manu. Ok. A gente já está concluindo. E no artigo 4, né? Como foi que ficou Professora, organizado? e quem Oi. pagou essa conta? E quem pagou essa conta tão alta? Ninguém, Flor. Tá aí. Tá lá. E aí, o que é que isso implicou? Os fornecedores de material, né? Eles não deixarem mais material e aí a gente tem que cancelar a cirurgia letiva. Entendeu? É assim, misericórdia mesmo. Né? E aí, quem é que sofre? Que o Adonias colocou aí, né? Quem se acaba são as pessoas que dependem do sistema. Entendem? É por isso que eu falo, não adianta a gente dizer que ele é maravilhoso, que ele é perene, que ele vai ficar o resto da vida, né? Ele não vai se acabar, até porque ele é constitucional, né? Você tem legislação e tem Constituição Federal em cima disso. O modelo em si, né? O modelo, né? Agora, o que acontece? É essa impossibilidade, gente, né? Não aumenta recurso, não aumenta financiamento, não sei para onde é que vai mesmo, não, tá? E aí, fora todo o processo de desvios, né, gigantescos, milionários que existiam, né? Mensalão, petrolão, todos aqueles lãos, dinheiro em cueca, né? Todo aquele monte de dinheiro, né? E o monte de dinheiro que ainda tem tocado, como outro dia, não sei se vocês viram, né? Um caminhão fingindo fazer uma mudança de móveis, de apartamentos, de móveis, de eletrodomésticos, enfim, né? E com um fundo falso que a Polícia Federal foi acionada, né? E aí pararam esse caminhão e tinha, parece que era 3 milhões de reais, né? Nesse fundo falso do caminhão, né? E aí esse caminhão ele ia para Venezuela, né? Não, para Venezuela não, para Colômbia, tá? Esse caminhão estava indo para Colômbia, levando esse dinheiro. Com certeza, dinheiro desviado, né? Dinheiro que foi roubado aí nesses montes de coisas que
que foram feitas ao longo aí dos últimos 20 anos, pelo menos. E como esse dinheiro ele não pode transitar mais, né, em contas, porque antes a moda, né, era você mandar para a Suíça, né? Ah, prefeito, governador tal tem conta na Suíça. Então antes você mandava para a Suíça. Hoje você não pode mais fazer essas tramitações, né? A Receita Federal cai em cima, né? E aí esse dinheiro ele tem que sair do país, né? Até porque, gente, até o final do ano, né? As cédulas elas vão ser modificadas. Já era para ter isso ter acontecido, né? Em 2020, né? Só que com a pandemia isso deixou, né? De acontecer. Mas assim, a mudança das cédulas é exatamente para isso, gente, para que esse dinheiro ele retorne aos cofres públicos, né? Ele retorne para a gente, tá? O valor que não é à toa, gente, que as estatais, né, as nossas empresas estatais, elas estão dando tanto lucro, né? Elas estão dando tanto lucro, né? Agora, nesse período, tá? Por quê? Porque não se está tendo informação de tantos desvios, né? Exatamente. Quem fiscaliza é a Câmara quem são? Quem foi que vocês botaram na Câmara dos Vereadores na cidade de vocês em 2020? Quem foi? Né? Tomara que vocês se lembrem, tá bom? Mas... Professora, eu não coloquei ninguém, mas o meu vereador, ele tinha 26 anos de casa. Hoje ele não está lá, infelizmente. Eu não coloquei, não, mas ele poderia estar estando fiscalizando isso aí hoje em dia. Pois né? Exatamente. É por isso que eles nos representam, porque eles têm que defender esses interesses, né? Não podem pensar em interesses individuais, né? Enfim, e aí o artigo 4, né, ele coloca que para receberem os recursos de que trata o artigo 3º que a gente acabou de ver, os municípios, os estados e o Distrito Federal, eles deverão contar com um fundo de saúde, né, que é uma conta, uma espécie de conta aberta, transparente, para que todo mundo saiba o que circula nessa conta, por isso que é chamado de fundo. O Conselho de Saúde, que a gente já viu, né? Plano de saúde, né? Que é um plano que ele tem que ser elaborado para 4 anos e tem que ser auditado a cada ano para ver se as metas já foram cumpridas, o que ainda falta de cumprimento de metas, né? Os relatórios de gestão, que vão permitir o controle, a contrapartida de recurso para a saúde no respectivo orçamento. Então, cada município ele tem que dar, em termos de contrapartida, com pelo menos 15% do arrecadado, né? E com a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto de 2 anos para a sua implantação. Tá? Então, é isso que a gente tem, certo? Com relação a toda essa questão da Lei 8.142. Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Nada? Bom, meus queridos, então, né, eu já fui fazendo a chamada conforme as entradas de vocês aqui em sala de aula, tá? A gente se encontra na próxima quinta-feira novamente, tá bom? Não é feriado não, né? Não, é quarta-feira que é feriado. Tá certo? Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Agora que a gente se fala.